Fala, família do Fogão, vamos aí para mais um vídeo a respeito do Botafogo. Vamos ver todos os reforços que estão chegando aí, o que está acontecendo, as últimas notícias a respeito do Fogão. Mas antes de tudo, deixe o seu like aí, deixe seu comentário para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no Botafogo. Então, sem mais enrolação, vamos dar play no vídeo e vamos ver o que os comentaristas estão falando a respeito do Fogão. Copa do Mundo de Clubes. Falamos aqui, tem uma janelinha aí para o Mundial, para os times se reforçarem. Rodou. Zaga reforçada para o Mundial. O Botafogo anunciou a contratação de Caio Pantaleão, que veio do Krasnodar da Rússia e já está à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro de 29 anos assinou até junho de 2028 e já assistiu à última partida ao lado de Montoro, outro reforço da janela do Mundial. O alvinegro divulgou a primeira imagem do argentino no treinamento. A ideia da diretoria é reforçar ainda mais o elenco para suprir as saídas de Igor Jesus, Cuiabano e Jair para o Nottingham Forest da Inglaterra. Arthur Cabral e Joaquim Correia são outros nomes próximos de chegar ao clube para reforçar o ataque. Segundo o GE, o clube ainda busca a contratação do atacante sérvio Luka Jovic, do Milan, que está com o contrato perto do fim e também interessa ao Cruz Azul do México. Devo-me a Nilcas Pedrosa. Essas informações, esses drones, vamos sempre dar crédito de drone aqui. Que eu não gosto quando o povo fala do drone dos meus meninos e não dá o nome dos meninos. Entendeu? Então, quando a gente fala o drone das pessoas aqui, que dá um trabalho danado apurar os negócios, a gente fala. Então, todos esses nomes aí foram drones do GE, tá bom? Me parece que um deles aí, o nosso querido Medeiros, do canal do Medeiros, trouxe primeiro. Mas os outros todos foram do GE. Lucas Pedrosa, meu amor, devo me animar com quem? Os três. Ai, gente, o Alex, meu leque novo tá chegando, hein? Quero, por favor, informações na minha mesa já, Lucas Pedrosa. Tá, vamos lá. São características diferentes. O Jovic, ele já até vestiu a camisa do Real Madrid. É um jogador que já viveu um grande momento e hoje tá no Milan, não tá jogando tanto, mas tem muita qualidade, é centroavante, fazedor de gol. Tem mais movimentação do que o Arthur Cabral. Acho que o Arthur Cabral é mais 9 do que qualquer outra coisa. Esse que tá na tela, hein, Pedrosa? Esse é ele, forte, né? sabe fazer o pivô, sabe ter movimentação também, abrindo espaço. Acho Qual que é um a jogador muito nacionalidade dele? Eu não sei se é sérvio. Ele falaram agora. Ele é sérvio. E aí, o outro jogador, o Correia já é o cara mais que joga como segundo atacante, pode jogar de falso 9, pode jogar de centroavante, mas também movimentação. Não é aquele 9 fixo. E eu acho que o botafoguense entender, o Correia vem pra quê? Qual Correia vem ali? pra ser o segundo atacante. Ainda mais no sistema que o Renato Paiva tá jogando hoje. Quando faz o Igor e o Mastriani, ou o Igor e o Juan Cruz. Perfeito. Ele é o cara que sai mais. Ele é esse cara. Então, se você tiver um ataque Correia e Arthur Cabral, ótimo. Se você tiver um ataque Jovic e o Correia, ótimo. Arthur Cabral e Jovic funciona? Funciona, mas aí você tem que botar um time móvel atrás deles porque eles são mais fixos, entendeu? Entendi. Então, assim, cara, são opções ótimas. Se desempenharem o que desempenharem em algum momento na Europa, aqui no Botafogo eles têm tudo para crescer e se tornarem grandes jogadores no Brasil também. E, Vene, o John sempre vem muito firme nessa segunda janela, né? Já é a terceira temporada que ele faz isso dessa forma. E que a segunda janela, ela vem para mudar mesmo o ano do Botafogo. Não é a primeira vez. Aliás, em toda a história SAF, Botafogo SAF, que ela é curta, né? Parece que não já vivemos tantas coisas. Mas 22, 23 e 24... os 3 anos foram desse jeito. É por isso que eu não descarto o Botafogo na briga por nenhum título no segundo semestre, porque eu acho que o John Textor ele vai sempre tentar dar uma resposta ao torcedor alvinegro. Ele pode vender, perder jogadores importantes, como está acontecendo com o Igor Jesus, como deve acontecer com o Jair, enfim, com outros jogadores também que estão aí na mira de outros clubes, Cuiabano, exatamente. Mas, de certa forma, ele tenta sempre dar uma resposta. Se essa resposta vai ser à altura, os jogadores terão que demonstrar dentro de campo. Porque, assim, os nomes são muito bons, já desempenharam e já apresentaram bom futebol em várias equipes aí importantes do cenário europeu. O Arthur Cabral é um jogador que o brasileiro conhece muito bem, que sabe fazer gol também. Então, acho que a resposta de contratação ele vai dar. Agora, saber se os jogadores darão certo dentro de campo, isso é uma incógnita, ninguém tem essa certeza. Nem tem, Vene. Mas, pelo menos, a chance é grande, isso Sim, com certeza. É porque contratar é tentativa e erro. Eu sempre falo neste programa, se não é o Cristiano Ronaldo e o Messi, é tentativa e erro. Você não vai ter a certeza absoluta que o cara vai acontecer.
E o Botafogo deu muita sorte nessa tentativa e erro. Talvez sorte não seja a palavra, né? Muita competência de quem está por trás, né? Desse trabalho de scouts. 2022, Botafogo traz na segunda janela Tiquinho Soares, Marçal, Eduardo. E foi acabando sendo o time que deu a cara para aquele 2023. O Igor Jesus é o grande case, na minha concepção, tá? É o grande case. Veio de graça, né? Cara, foi um achado, né? Um case de sucesso. E ele vem na segunda janela de 2024, né? Lembrando que a janela, essa janela extra, né, tem a janela normal, né? Para todos os clubes, né? O Botafogo está se privilegiando porque está no Mundial, então é uma janela mais curta, ele já está contratando. E tem a outra janela principal que vai ser tão forte quanto essa, né? Eu tava olhando o Caio Pantaleão, que é um menino jovem, além desses dois nomes. O Caio, ele já chegou, já até o encontrei lá no clube, junto com o Montoro, os dois. Esse menino aqui, o Botafogo já anunciou, isso é o anúncio oficial, o zagueiro de 29 anos, estava na Rússia. Acho que teve uma tentativa do Botafogo há um tempo atrás, desse jogador. E agora ele chega. Esse barulho é o quê? É o leão. Pantaleão. E você sabe que eu tenho boas lembranças com esse negócio de leão, né? Tinha um rapaz que jogava lá que tinha um leão na perna. Não sei se vocês lembram disso. O botafoguense gosta desse negócio de leão. Não sei se vocês gostam de signo, eu gosto. O signo do Botafogo é leão. O Botafogo é um time do dia 12 de agosto. Assim como eu, o Botafogo é leão. Então tá aí, Caio Pantaleão, muita sorte para ele chegando ao fogão. Ih, vou ter que ler isso aqui. Desculpa, amigo. Quem dá perto de outras duas contratações. Uma delas está bem perto mesmo, que é a do atacante Joaquim Correia, de 30 anos, que estava na Inter de Milão. O contrato dele com a equipe italiana está chegando ao fim, então ele chegaria sem custos de transferência ao Botafogo. É esperado aqui no Rio de Janeiro, no domingo, para assinar contrato e acertar todas as questões burocráticas. E o outro é o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras. O Botafogo fez uma proposta de cerca de 15 milhões de euros ao Benfica, cerca de 96 milhões de reais. O clube português aceitou essa proposta e agora o Botafogo conversa diretamente com o jogador para acertar questões como tempo de contrato, salário, mas internamente o otimismo é grande para que o Arthur Cabral, se torne o substituto do Igor Jesus, que logo depois da Copa do Mundo de Clubes vai defender o Nottingham Forest da Inglaterra. Volto com você, GV. Muito bem, Dorileu, muito obrigado pelas informações. A gente tem trazido aqui para vocês, naturalmente, semana que vem também, que é a semana da estreia do Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes, os reforços que vão chegar. Por exemplo, o Fluminense, rapidinho aqui, direto do Nilton Santos, para falar pra gente. Já tem 2 nomes confirmados no Botafogo, com apresentação. E Igor Dorileu vai contar pra gente quem. Eu sei que um tem o nome de um belo personagem, se eu não me engano, era do Chico Anísio, que era o Pantaleão. Muito boa. Boa tarde, Igor Dorilove. Isso foi tema por aqui, GV. Boa tarde para você, boa tarde, Fernandão, Flávio, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Pois é, a gente está direto da sala de imprensa do estádio Nilton Santos, num dia de apresentações por aqui, dos 2 primeiros reforços do Botafogo nessa janela. Terminou ainda agora a primeira apresentação do zagueiro Caio Pantaleão, de 29 anos, que estava no Krasnodar da Rússia. Ele está retornando ao Brasil depois de 8 temporadas no exterior. Por aqui foi revelado na Ferroviária e assinou um contrato válido por 3 anos. E olha, ele já vinha sendo tentado pelo clube, conversando com o Botafogo desde 2022 e falou sobre isso durante a entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Faz 2 anos que a gente está nessa busca aí para mim poder vir para cá. Para mim, é claro, sempre bom estar jogando no meu país. E então eu falei com meus agentes e, como que eu posso dizer, a gente veio conversando para eu poder estar aqui e apresentar o Botafogo. Estou preparado e vou ficar à disposição aí da equipe, da comissão para poder servir o Botafogo. E já quem vai chegar por aqui, GV, é o Álvaro Montoro, meia argentino de 18 anos, que está sendo comprado junto ao Vélez Sarsfield da Argentina por 9 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. É tratado como uma joia no futebol argentino. Muita gente compara o estilo de jogo, inclusive, dele ao do Thiago Almada, que fez muito sucesso por aqui. E a gente vai poder ouvir as primeiras palavras, então, do Álvaro Montoro, meia de 18 anos, que chega para reforçar esse Botafogo para o restante da temporada. Além desses 2
2 nomes já confirmados, a gente sabe que o Botafogo está muito perto de outras 2 contratações. Uma delas está bem perto mesmo, que é a do atacante Joaquim Correia, de 30 anos, que estava na Inter de Milão. O contrato dele com a equipe italiana está chegando ao fim, então ele chegaria sem custos de transferência ao Botafogo. É esperado aqui no Rio de Janeiro, no domingo, para assinar contrato e acertar todas as questões burocráticas. E o outro é o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras. O Botafogo fez uma proposta de cerca de 15 milhões de euros ao Benfica, cerca de 96 milhões de reais. O clube português aceitou essa proposta e agora o Botafogo conversa diretamente com o jogador para acertar questões como tempo de contrato, salário, mas internamente o otimismo é grande para que o Arthur Cabral, se torne o substituto do Igor Jesus, que logo depois da Copa do Mundo de Clubes vai defender o Nottingham Forest da Inglaterra. Volto com você, GV. Muito bem, Dorileu, muito obrigado pelas informações. A gente tem trazido aqui para vocês, naturalmente, semana que vem também, que é a semana da estreia do Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes, os reforços que vão chegar. Por exemplo, o Fluminense. Reunir a galera, torcedor, e para divulgar a cultura carioca. Dorileu esteve lá ontem, quando foi tudo resolvido e exposto para a galera, e conta pra gente. A partir do dia 14, os Estados Unidos vão ficar um pouco mais carioca. Botafogo, Flamengo e Fluminense estarão na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Rio de Janeiro será a única cidade representada por 3 equipes. O torcedor que for viajar para assistir às partidas ou aqueles que já moram no país vão ter uma casa do seu próprio time. O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Turismo, vai destinar R$1 milhão para cada clube utilizar em pontos de encontros que serão montados em cidades americanas. A assinatura do termo de parceria foi feita hoje à tarde em uma cerimônia que contou com a presença do governador Cláudio Castro, do secretário do Estado de Turismo Gustavo Tutuca e dos presidentes João Paulo Magalhães do Botafogo, Luiz Eduardo Batista do Flamengo e Mário Bittencourt do Fluminense. Você tem um lugar para reunir os seus, para os seus estarem juntos, estarem podendo ter um local para se encontrar, ter um local de referência, e que isso seja uma constante sempre que tiver um clube, e aí pode ser hoje o futebol, mas amanhã pode ser vôlei, depois pode ser basquete, mas que a gente tenha essa cultura das casas, e lá a gente possa divulgar não só o clube ou a instituição, mas divulgar o próprio Rio de Janeiro. A Casa Alvinegra vai ficar em Los Angeles, a Rubro-Negra em Orlando, enquanto os tricolores terão 2 pontos de encontro, um em Miami e outro em Nova York. O primeiro a entrar em campo no Mundial será o Botafogo, no dia 15, contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos. No dia seguinte, o Flamengo estreia diante do Esperance, da Tunísia. Por último, o Fluminense encara o Borussia Dortmund, da Alemanha, no dia 17. Pô, muito maneiro isso, hein? Orlando, o Fluminense vai ter 2, vai ter gente em Miami, vai ter gente em Flusão em Nova York. É, rapaz do céu, Liberta tá rendendo até hoje. E a rapaziada já tá indo, né? Já? Já, o Botafogo vai domingo, o Fluminense vai hoje, embarca hoje à noite. Então, o Flamengo também daqui a pouco vai. Ou seja, ó, eu vou amanhã, mas eu volto pra cá a tempo dos jogos. A partir de segunda, a Bigode tá aqui. Eu faço só um pré-mundial, mas quando começar o Mundial mesmo, que é final de semana que vem, sem ser esse agora, já estarei por aqui para falarmos muito sobre o Mundial. Jogadores de peso, tá? Meninos novos, com muito potencial. Então, o Botafogo tá investindo pesado, o John Textor tá investindo pesado, como prometeu, pro Botafogo. Então, a equipe do Botafogo é muito promissora. Vamos ver esse ano, né, se o John Textor consegue repetir o feito do ano passado. A gente espera, né? O que a gente espera? O torcedor botafoguense. A gente não espera que ganhe tudo como ganhou ano passado. A gente espera, no mínimo, que brigue e que tenha uma boa briga ali pelos títulos, né? Que o Botafogo bata no peito e defenda os títulos que ganhou. É isso que a gente espera do nosso clube, né? Que os torcedores esperam do Botafogo. O John Textor, ele desfez muitos jogadores, né?
praticamente o elenco é outro para jogar pelo Brasileirão, pelo Libertadores, pela Copa do Brasil, né? E agora o Mundial de Clubes. Então, o mínimo que a gente espera é bons jogos do Botafogo. Bons jogos, né? E se der o torcedor, nós, né, estamos torcendo ali para que o Botafogo vença. É o que a gente quer. Defenda nosso título, vença mais uma Libertadores, vença o Brasileirão, a Copa do Brasil. Mas a gente sabe que, principalmente pelo Libertadores, né, o treinador, ele tá pouco tempo, ele chegou aí no metade do ano. A gente sabe que o último treinador era diferenciado, né? Ele tinha uma visão muito melhor, teve muito mais tempo. Então a gente espera que o Paiva tenha essa visão aí dos jogadores que estão chegando, que ele tenha que a opinião dele seja ouvida, né? Sobre como ele pode atuar no Botafogo, que é um Botafogo muito diferente do ano passado, muito diferente mesmo. E a gente espera que o Paiva ele saiba o que está fazendo, né? Tá chegando muitos nomes, vão chegar mais. A gente espera que chegue mais nomes de peso também, né? A torcida quer, por exemplo, que o Luiz Henrique volte, mas impossível, né? Isso não vai acontecer pro Mundial, pelo menos. Isso não vai acontecer. O Igor Jesus vai jogar no Mundial, tá, pessoal? Mas o torcedor, ele fica na esperança, né? A gente espera que venham mais nomes aí pro Fogão. Tem uma última noticiazinha aqui, pessoal, do GE, né? Sobre a mudança do perfil de contratações para a Copa do Mundo, né? Que o Botafogo vem fazendo, né? Uma mudança forte, bem novos jogadores jovens, né? Mas que já tem já ostentam camisas muito importantes, né? Já passaram por seleções, então vamos ver aí, né? O que vai acontecer, como o Paiva vai treinar esses meninos. A gente espera que dê tudo certo, né? Que o Botafogo venha vencendo aí, pelo menos fazendo bons jogos.